Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Contando mais uma vez com o seu comentário, sua opinião, diga aí de qual lugar lindo do nosso Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. É importante, temos uma grande novidade para você que acompanha o nosso Foco do Brasil. A partir desta sexta, temos o Foco do Brasil, primeira edição, de segunda a sexta às 13 horas. E agora vamos a um recado muito importante do meu colega Leonardo Miller. Oi pessoal, eu sou o Leonardo Miller. A partir de amanhã eu estarei aqui na bancada para comandar o Jornal Foco do Brasil, primeira edição. De segunda a sexta, à 13h. Eu espero por você. É amanhã, à 13h. Muito bem, vamos agora às notícias desta edição. E essa repercutiu intensamente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, organizou, na noite desta última quarta-feira, dia 22, um jantar em sua residência oficial para homenagear o ministro Gilmar Mendes pelos seus 20 anos na corte. O evento, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A celebração reuniu ainda parlamentares aliados, opositores e autoridades dos três poderes, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, os deputados Odair Cunha e Orlando Silva. Os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Anderson Torres, da Justiça, também compareceram. Pela corte, prestigiaram o jantar os ministros Ricardo Lewandowski, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Segundo informações do G1, o ministro Gilmar Mendes discursou durante o evento e afirmou durante sua fala que a política deve ser feita por políticos. Ele teria ainda se dirigido ao presidente Jair Bolsonaro e afirmado que é necessário que exista mais diálogo entre o poder executivo e o judiciário. O presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes tiveram um breve cumprimento e, segundo comentários, também tiveram, no decorrer da noite, uma conversa reservada, a portas fechadas. A esperança de muitos é de que tenham tido uma conversa amistosa visando reduzir os atritos e problemas, sobretudo durante a caminhada eleitoral que se aproxima, já que Moraes irá presidir o TSE na eleição. A cúpula do BRICS, Grupo de Países de Economia Emergente, que inclui o Brasil, se reuniu de forma virtual mais uma vez. E neste ano, é importante saber, lembrar, não é? Como falamos na edição anterior, o tema do encontro é promover a parceria BRICS de alta qualidade e inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global. O bloco ainda conta com Rússia, Índia, China e África do Sul. O evento foi divulgado como uma oportunidade de os países membros trabalharem para promover o espírito de abertura, inclusão e cooperação ganha-ganha, além de fortalecer a cooperação prática em todos os campos e embarcar em uma nova jornada de parcerias do grupo. Esta foi a primeira vez que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, compareceu a um evento com líderes das maiores economias emergentes desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro deste ano. Por isso, chamando a atenção do mundo o evento. O presidente Jair Bolsonaro já havia se manifestado anteriormente neste encontro. E agora, diretamente do Palácio do Planalto, em Brasília, por videoconferência, mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro participou da 19ª cúpula do BRICS. Bolsonaro iniciou destacando os países do BRICS. Países com os quais o Brasil também mantém relações estratégicas em múltiplas áreas, da política ao comércio, da tecnologia e inovação à saúde pública. Nossas relações têm contribuído para a prosperidade de nossas economias e para o bem-estar de nossos povos. Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento
deve ter a devida e merecida representação. Para o Brasil, o BRICS é um modelo de cooperação baseado em ganhos para todas as partes envolvidas e a comunidade internacional como um todo. Por essa razão, devemos eleger as prioridades com responsabilidade e transparência. O BRICS, além de representar um fator de estabilidade e prosperidade no cenário internacional, deve contribuir para a geração de emprego e renda e para o bem-estar de nossas populações. Senhores presidentes, senhor primeiro-ministro, o BRICS surgiu em meio a uma das mais graves crises financeiras da história. Naquele contexto, a pujança das economias emergentes mostrou-se fundamental para a recuperação da economia internacional. Em meu governo, venho orientando a política externa brasileira em prol do desenvolvimento socioeconômico do Brasil e de nossos parceiros. É preciso estar atento para que o exercício diplomático siga sempre com foco no objetivo maior de produzir prosperidade e paz. Tenho esperança de que, em breve, poderemos encontrar-nos pessoalmente para tratar desses e de tantos outros temas de relevo para nossas agendas bilaterais e multilaterais. Enquanto essa possibilidade não se concretiza, reitero a disposição do Brasil para que, mesmo no formato virtual, possamos ter um diálogo produtivo e para que a 14ª cúpula do BRICS seja plenamente exitosa. Muito obrigado a todos. O senador Flávio Bolsonaro disse que a oposição ao governo de Jair Bolsonaro tenta usar a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro para prejudicar o governo federal em ano eleitoral. De acordo com Flávio Bolsonaro, uma clara tentativa de usar eleitoralmente esse fato existe. No Senado, opositores tentam emplacar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar a gestão de Ribeiro no MEC. Falta pouco, talvez, dizem eles, para que o pedido de instalação de uma comissão seja proposto. Enquanto o presidente Bolsonaro trabalha dia e noite para reduzir o preço do combustível e da comida, a oposição tenta usar isso eleitoralmente e colocar Bolsonaro na mesma prateleira do Lula, o que é impossível, porque o Lula é o maior ladrão da história do nosso país, disse Flávio Bolsonaro em trecho de vídeo divulgado nesta semana. E a defesa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro falou da entrada com pedido de habeas corpus para libertar seu cliente sob o argumento de que as suspeitas para justificar a prisão de Ribeiro não são contemporâneas. Habeas corpus visando ao reconhecimento da coação ilegal imposta, especialmente porque os fatos são pretéritos e sem contemporaneidade. Não se poderia decretar a medida excepcional, informa nota assinada pelo advogado Daniel Bialski. O senador Marcos Rogério acredita que a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro do Ministério da Educação não justifica a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Segundo ele, até o momento não há nenhuma evidência de corrupção e a proposta de CPI é apenas jogo eleitoral. O foco é realmente apurar o que aconteceu no MEC? É claro que não, o foco é o jogo eleitoral. Então acho que, neste momento, toda cautela é necessária. O Senado Federal e Câmara não podem servir a um propósito eleitoral. Se tiver elementos que justifiquem a instalação, que se faça, mas tem que ter fato determinado. Não vejo elementos para justificar uma CPI, disse o senador Marcos Rogério em entrevista à Jovem Pan. Na visão do parlamentar, a oposição usa o tema para construir narrativas contra o governo federal e fazer desse episódio um embate político. No entanto, Marcos Rogério cita que a investigação envolvendo o Ministério da Educação começou por iniciativa do presidente Jair Bolsonaro. É uma investigação que estava em curso, inclusive muito antes de estar em curso na Polícia Federal. A CGU, Controladoria Geral da União, que é um órgão do governo federal, que já estava investigando isso e por iniciativa do próprio MEC. Quem tomou as primeiras medidas para investigar o fato foi o próprio governo.
Essa é a diferença entre o governo do atual presidente Bolsonaro e os governos passados, afirmou. Milton Ribeiro, é investigado pela PF desde março por suposto esquema de favorecimento. As investigações na CGU tiveram início após denúncias do gabinete paralelo, como chamam, no MEC, serem publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, com áudios do próprio ex-ministro falando sobre o suposto favorecimento, o que levou à saída de Ribeiro da pasta. Deixe a PF cumprir seu papel e vamos aguardar a defesa do ex-ministro. Até o momento, não há apontamento de uma única prova, uma única evidência de que tenha havido desvios nesse caso, defendeu o Marcos Rogério, completando que cada um responde pelo seu CPF. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece as regras para a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A lei surge após a aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado, em maio, de uma medida provisória que havia sido editada pelo governo federal ainda no final do ano passado. De acordo com a medida, os alunos inadimplentes podem ter descontos de até 99% no pagamento dos débitos vencidos. Os alunos devedores a mais de 90 dias podem ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelar o débito em 150 meses, com perdão de juros e multas. Caso os débitos ultrapassem 360 dias do vencimento, os descontos a serem aplicados podem chegar a 77%. Se o aluno estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, o desconto pode chegar a 99%. O turismo brasileiro faturou 15,3 bilhões de reais em abril, crescendo 47,7% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do levantamento do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Houve também alta de 32,2% no acumulado no ano. No entanto, na comparação com abril de 2019, ano anterior à pandemia, o setor ainda teve queda de 7,5%. A FEComércio São Paulo avalia que os feriados de Sexta-feira Santa, Tiradentes e os desfiles de Carnaval contribuíram para o crescimento, considerado significativo em abril deste ano, e que a variação do mês demonstra sólida recuperação do turismo no Brasil. No mesmo período do ano passado, o setor cresceu 36%. Diante disso, a entidade acrescenta que a alta não é resultado de uma base fragilizada de comparação em razão dos efeitos da pandemia, mas um indicativo real de melhora nas perspectivas do turismo nacional. O maior crescimento ocorreu na atividade de transporte aéreo, com aumento de 159,7% na comparação anual e faturamento de 4,6 bilhões de reais no mês, voltando ao nível que faturava em abril de 2019, já com o valor corrigido pela inflação, conforme apontou a FEComércio São Paulo. O cantor Luciano Camargo, da dupla com Zezé de Camargo, revelou que foi cancelado após se converter ao Evangelho e lançar um álbum com músicas cristãs. Ele deu declarações durante a entrevista ao podcast Positivamente, de Karina Bach. Assim que sua primeira música do álbum cristão foi lançada, Luciano teve uma surpresa. Fui cancelado. Eu nem sabia disso. Perdi 40 mil seguidores, contou. Ele explicou que o cancelamento partiu do público e não dos amigos. Eu sempre fui de poucos amigos. Esses que são de verdade não se afastaram. Eu nunca fui homem de fazer farra. O sertanejo gosta de fazer violada em casa. Eu nunca tinha feito. Eu fiz agora. Levei um menino para tocar em um momento e nós cantamos louvor. Eu não tive essa experiência de alguém se afastar de mim. Eu tive aquilo de ser cancelado, do cancelamento. Eu nem sabia disso. Como eu não vivo do Instagram, a minha atenção para a rede social é mínima. Não é o meu foco. O projeto saiu. Quando eu lancei a primeira música, na outra semana, o pessoal que estava acompanhando falou: "Você perdeu mais de 40 mil seguidores em 2-3 dias." Foi a minha posição, com certeza. Hoje em dia, se você colocar o que você pensa, você já está sendo contra qualquer outra coisa, falou Luciano de Camargo. E é uma grande verdade, não é?
se estivesse lançando porcarias, músicas que induzissem o público ao erro, não é? A bebedeira, não é? Ao sexo explícito, à prostituição. Aí certamente. Então, a gente culpa muita gente, não é? Culpa político, culpa justiça. Claro, todos têm a sua parcela de culpa. Mas nós, brasileiros, também temos uma significativa parcela de culpa no que está acontecendo com a sociedade, que está cada vez mais podre, por preferir porcarias. E quando alguém procura seguir um caminho correto, ético, moral, cristão, como o caso aí, veja, perdeu quantos mil seguidores. Mas certamente Deus vai compensar Luciano de Camargo de muitas outras formas, sobretudo das que realmente são importantes. O governo federal tomou a decisão de ampliar o auxílio gás, também conhecido como Vale Gás, e quer criar um auxílio para caminhoneiros com o pagamento para custear o preço do óleo diesel. Não é? Estamos vendo aí essa discussão. O objetivo é socorrer quase 6 milhões de famílias também que recebem o auxílio e até 900 mil caminhoneiros que sofrem com o alto custo do combustível no momento. O gás de cozinha já é isento da incidência de tributos federais e o Senado ainda deve votar aí nos próximos dias a proposta de emenda à Constituição que compensa os estados que zerarem o ICMS sobre o gás e óleo diesel. O governo também avalia outras medidas ao invés da compensação, como a possibilidade do aumento do Auxílio Brasil para até R$ 600. Mesmo assim, aliados do governo cobravam alguma revisão no auxílio gás aprovado pelo Congresso no ano passado. O auxílio aos caminhoneiros vem na mesma avaliação política de ampliar os esforços para amortecer os impactos da alta dos combustíveis a uma parcela de trabalhadores que compõem uma base importante da produção nacional. E, é claro, também tem a preocupação eleitoral, agora as eleições. Bolsonaro foi diretamente impactado aí pelo último reajuste concedido pela Petrobras. Não é? Aliás, a classe dos caminhoneiros que apoiam Bolsonaro, não é? Em sua grande maioria, foi fortemente impactada por esse reajuste concedido pela Petrobras às distribuidoras. Apesar das decisões tomadas, o governo ainda analisa a engenharia política para procedê-las e contabilizar o custo das operações, como pagar isso. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, alinhou ambas as propostas com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, mas ainda tenta chegar a um acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O governo estuda diferentes propostas para ambos os auxílios. Para a ampliação do Vale Gás, há 2 sugestões na mesa de negociações. Uma delas é tornar mensal o auxílio gás, que hoje é pago a cada 2 meses, a um valor de R$ 53. Em abril, 5,39 milhões de famílias receberam o Vale Gás. Em junho, o benefício foi desembolsado a 5,68 milhões. Outra sugestão estudada pelo governo é dobrar o ticket atualmente pago, mas mantendo os desembolsos a cada 2 meses, ou seja, elevar o benefício para R$ 106. O governo tem o conhecimento de que o custo não é o suficiente, mas analisa que é um valor possível de ser pago dentro da responsabilidade fiscal defendida pelo governo. Já o auxílio para os caminhoneiros também é analisado sob diferentes propostas. Uma delas, porém, pode ter sido descartada, a de oferecer a quase 900 mil transportadores até o final do ano um valor de R$ 400 por mês, como é o Auxílio Brasil, programa social criado pelo governo em substituição ao Bolsa Família. O problema é que esse valor de R$ 400 não agradou aos caminhoneiros e o governo tomou conhecimento das críticas. O Palácio do Planalto passou então a cogitar um auxílio de até R$ 1.000. Mas essa sugestão encontra maior resistência no governo e pode não sair do papel devido ao alto custo que a medida causaria aos cofres públicos. Por esse motivo, um novo valor que passou a ser considerado seria de R$ 600. A advogada Daniela Félix, defensora da menina de 11 anos que ficou grávida após ser abusada em Santa Catarina, afirmou que tem pressa, urgência e emergência para realizar o aborto legal. A defensora diz que aguarda a decisão do Tribunal de Justiça. Além disso, ela reforçou que já existe uma decisão da Justiça que autoriza a interrupção da gestação. Contudo, o fato da criança estar internada em um abrigo impede que a ação seja executada. O nosso maior objetivo é dar todo o cuidado para a vida dessa criança de 11 anos. Por lei, ela tem esse direito, explicou. A
A menina foi vítima de abuso no início do ano. No entanto, ela descobriu a gravidez apenas com 22 semanas, quando foi levada para um hospital de Florianópolis. À época, a unidade de saúde negou o pedido de aborto. O caso veio à tona aí nesta última segunda-feira, dia 20, quando a Justiça e Promotoria pediram para a menina manter a gravidez por mais 1 ou 2 semanas para aumentar a sobrevida do feto. Atualmente, a menina está sendo mantida por determinação da juíza Joana Ribeiro, a pedido da Vara da Infância, em um abrigo da Grande Florianópolis para evitar que faça a interrupção autorizada. É um tema polêmico, está dando muito o que falar, é uma decisão realmente muito, muito difícil. Uma menina, uma criança, 11 anos de idade, não é? Mas tem a questão agora de uma outra vida em gestação. É difícil a tomada de decisão, é uma grande polêmica, não há dúvida. Entre as várias obras que destacam o Ministério de Infraestrutura, o Ministério demonstrou que as obras da ponte sobre o Rio Araguaia, entre Xambioá, Tocantins e São Geraldo do Araguaia, Pará, seguem avançando a cada dia. O DENIT já concluiu quase 75% da mesoestrutura do empreendimento na BR-153 Tocantins, Pará. Quando pronta, terá 1.700 metros de extensão e vai eliminar a travessia por balsa. Segundo o ministro Marcelo Sampaio, a ponte sobre o Rio Araguaia vai mudar a realidade da região, vai reduzir o valor do transporte, ajudar no desenvolvimento da região e dar à população o direito de ir e vir livremente. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a João Paulo, de Brasília, e Janir Louzeiro, de Salvador, Bahia, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. E ressaltamos, não perca, prestigie a estreia da primeira edição do Jornal Foco do Brasil, mais uma edição diária de segunda a sexta, à 13h, sempre o lançamento aqui. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe você e a sua família.